A gente vai dar início à nossa programação da tarde desta 13ª Festa Internacional de Cachoeira aqui na Tenda Paraguaçu. As nossas convidadas já estão aqui no fundo, a gente está só ajustando mais alguns detalhes. Quem está aí atrás, já chamo para que venha aqui para frente, vão ocupando seus lugares, que daqui a pouquinho é momento de falar de poesia. Vamos receber as nossas convidadas já já. Agora, ó, esse negócio está em falso, viu? Ele não estava, mas agora eu sinto, eu piso, eu vejo que ele está... E não estava assim. Ah, eu acho que está em cima de algum...
Oi, boa tarde para todas as pessoas aqui presentes neste segundo dia, né, de Festa Literária Internacional de Cachoeira, nesta 13ª edição. Eu sou Tarsila Alvarindo, mulher negra de 1,60 m, sempre acompanhada de um saltinho para ajudar, cabelos longos, presos, parte solta na lateral, e com uma roupa branca, uma saia e uma blusa branca em crochê. Afinal de contas, hoje é sexta-feira, toda a pele é preta e toda a roupa é branca na Bahia, né, gente? Não tem como ser diferente. E onde tem patrocínio à cultura, tem governo do Brasil. A 13ª edição da FLICA, Festa Literária Internacional de Cachoeira, tem patrocínio do governo do estado, através do Faz Cultura, Secretaria de Cultura do Estado e Secretaria da Fazenda, Bahia Gás, Caixa, Petrobras, por meio do programa Petrobras Cultural, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, e Governo Federal. É contemplada também pelo projeto Bahia Literária, iniciativa da Fundação Pedro Calmon, unidade vinculada da Secult Bahia, e da Secretaria Estadual de Educação. Conta com o apoio da Embasa, a realização da Schomer, em parceria com a Prefeitura Municipal de Cachoeira, e LDM, a livraria oficial do evento. Agora a gente vai dar início à mesa Ser Poesia. Edma Góes, que é jornalista e pós-doutora em literatura e cultura e estudo de linguagens, com colaborações em jornais como É o País, no suplemento Pernambuco e na revista 451, e hoje escreve regularmente para o jornal Rascunho e o caderno Pensar, do jornal Estado de Minas. Também faz parte da organização de outras feiras literárias. É a mediadora dessa mesa, ela que vai comandar essas duas mulheres maravilhosas que vão compor aqui esse trio incrível. Seja muito bem-vinda. Pode escolher onde você senta. De novo. E ela, que é filha de Oxum e Oxóssi, e de Dona Wanda e seu Jair. E com muita honra, é Ialorixá, ordenada pela navalha de Xangô Aganju, professora da Universidade Federal da Bahia e pesquisadora de literaturas negras, pós-doutora em literatura e autora de vários livros, muitos deles premiados, além de ter participação em coletâneas e antologias poéticas nacionais e internacionais. Seja muito bem-vinda, Lívia Natália. Prazer recebê-la aqui. Pode escolher aí onde você senta. E agora ela que é uma inspiração. Uma pessoa que está aqui com a gente desde ontem, acompanhando toda a feira, e que todo mundo olha e fica assim, ai, eu vou lá falar com ela ou não. Eu vi um monte de gente nessa sensação, sem saber se ia falar ou não, mas ela é tão maravilhosa que ela recebe todo mundo com um sorriso incrível. Ela é autora de livros de poesia e contos para crianças, jovens e adultos. Graduada em Língua e Literatura Francesa pela Universidade de Nancy, através do Aliança Francesa. Com diversos prêmios literários, ela faz parte da lista de honra dos melhores autores de literatura infanto-juvenil do mundo. Trabalha com o projeto de leitura Café, Pão e Texto, recebendo escolas públicas em sua própria casa para um café da manhã literário. Faz palestras sobre a formação de leitor e tem cerca de 100 livros publicados. Seja muito bem-vinda, Roseana Murray. Gente, vocês sabem que esses aqui são 3 breves currículos, né? Porque essas mulheres têm um currículo gigantesco que a gente passaria a tarde inteira aqui só falando disso. Agora eu vou pedir um favor para vocês. Assim que o espaço for, né, chegando mais gente, que for enchendo, peçam para que as pessoas não fiquem na lateral, não fiquem de pé por aqui. E vocês que estão aí no fundo, estão ouvindo direitinho? Ótimo. Se por acaso não estiver, sinaliza para a nossa produção que a gente dá um jeitinho, viu? A intenção é que todo mundo escute muito bem. Agora é com vocês. Muitíssimo obrigada.
Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim? Bom, gente, eu quero começar agradecendo. É uma alegria voltar à Flica, mais essa edição, como mediadora. Então, quero agradecer especialmente ao curador Wesley Correia, que está fazendo uma programação super bonita. E quero agradecer vocês também, que estão aqui pós-almoço, hoje num dia com um clima mais fresco, né? Esses dias estão mais frescos aqui em Cachoeira, então quero agradecer a vocês, agradecer aos visíveis, aos invisíveis, que permitem que a gente esteja hoje à tarde aqui nessa conversa, que é uma conversa muito especial. Lívia Natália, que já migrou, migrou de poeta que eu admiro, e é uma professora e uma intelectual muito importante para mim, e é minha amiga. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com ela, ao lado. E Rosiana, que eu estou reencontrando, que esteve comigo em outra oportunidade, num encontro sobre leitura e livros na Universidade do Estado da Bahia. Então, estou muito feliz de ter sido escolhida para essa honra de conversar com vocês duas. Bom, então, eu vou logo, passados os agradecimentos, eu já vou começar. A minha primeira questão eu vou colocar para as duas. E pegando como mote o tema da mesa, então a nossa conversa se chama Ser Poesia. Opa! Ser Poesia. Então vou fazer só um comentário aqui para as duas, né? Rosiana, eu li um texto seu, enfim, uma fala sua, em que você dizia, e aí é uma citação, você dizia que a infância é o tempo da poesia, né? E a Lívia Natália, numa entrevista de 2023, a propósito de um outro livro que sobre o qual você estava respondendo, você dizia o seguinte, você disse, né? A poesia me perseguiu e me obrigou. Até hoje eu obedeço. Então a pergunta era, na verdade, por que você decidiu pela poesia, né? E aí você disse que obedece à poesia até hoje. Então a primeira pergunta para as duas, pegando essas frases, como é que vocês chegam na poesia, mas na poesia lá atrás? A menina Rosiana, que também escreve para meninos, jovens e adultos, e a menina Lívia. Bom, quando eu era bem pequena, na minha escola não tinha livros, não tinha sala de leitura, não tinha acesso, né? A poesia não tinha acesso. Então, eu entrei numa aula de declamação. E aí, eu não vou me lembrar o poema, mas eu me apaixonei tanto pelo poema, que eu vou contar a história do poema, ele tem uma história. Era assim, da minha geração, né? As crianças não tinham voz na minha geração. Hoje elas dão ordens, né? É diferente. Então, tinha um jantar com a família toda no jantar, e uma menina falava, pai... Aí ele falava, fica quieta, menina, eu estou falando, depois você fala. Aí ele falava um pouco, ela falava, pai. Ele falava, já não disse para calar a boca? Depois você fala. Aí quando finalmente ele deu a voz para a menina, ela falou assim, agora já não adianta mais, pai, você já comeu a lagarta que tinha na salada? E eu fiquei tão maravilhada, comecei a procurar poemas. Mas eu comecei a escrever tarde, quer dizer, criança eu escrevia, né? Mas não era um poema, escrevia um diário, umas crônicas, escrevia super bem na escola, as redações. Eu era uma leitora muito, muito leitora. E aí, quando eu comecei a escrever, já era tarde, eu me achava velhíssima. Tinha 27 anos quando eu comecei a escrever poesia, 27 anos. E eu escrevia para mim, porque eu estava triste ou angustiada. Eram poemas muito em torno do meu umbigo. E meu filho, que era um leitor, ele queria ler. Ele falava, mãe, o que você está escrevendo? Deixa eu ler. Aí eu comecei a escrever para ele, de brincadeira, muito ainda influenciada pela Cecília, com o livro Isto, Aquilo. Eu escrevi um primeiro livro, que se chama Fardo de Carinho. Ele existe até hoje, já na terceira ilustração. E esse livro fala muito de natureza, de bichinhos. É lindo esse livro.
e foi muito bem recebido, mas principalmente eu adorei escrever para criança. É muito divertido, porque a gente usa humor, nonsense. Eu amo mesmo, e é um público ótimo. Quando eles gostam, e quando não gostam, eles não escondem isso. E numa primeira ida a uma escola, na minha vida, para falar de algum livro, o segundo livro que eu estava lançando, uma criança estendeu a mão, né, o dedo, levantou o dedo, e aí essa criança, eu achei que ela ia fazer uma pergunta incrível. Nessa época eu usava um brinco em cada orelha desiguais, os brincos não eram iguais. Aí a criança falou assim: por que você usa um brinco diferente em cada orelha? E aquilo me deu uma pista maravilhosa. Como a criança é observadora, como ela observa, né? Então, toda a literatura, todas as poesias, os poemas que eu escrevo para criança, eu também trato de coisas muito existenciais, às vezes até densas, mas com humor, com nonsense. E para jovens, eu vou confessar, às vezes eu escrevo como se fosse para adulto, mas não tenho muita fé que alguma editora vá publicar, né? E então eu jogo no ensino médio, eles já são adultos. Na minha época não tinha muita divisão. Ensino médio, literatura para jovens, adultos, para adultos, eu lia tudo. E, aliás, eu tive uma sorte louca, que minha mãe e meu pai nunca me proibiram livro nenhum. Eles não estavam nem aí. Eu li o que eu queria e era muito bom, porque você entende na medida da tua vivência, na medida do teu emocional. E eu não censuraria. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. É uma alegria poder estar mais uma vez aqui na Flica, nessa cachoeira, que é uma terra de encantos, né? E depois de tantos anos vindo à cachoeira, a primeira vez que eu pego cachoeira friazinha de dia. Então eu estou amando. É outra cachoeira. Bom, eu agradeço muito pelo convite, por vocês quererem me ouvir. Na figura de Wesley Correia, meu querido amigo, colega, professor, um poeta e um prosador dos bons. É muito bom estar aqui com vocês. Então, eu acho, Edmar, que essa pergunta, essa resposta da poesia me obriga, é alguma coisa que realmente acontece, né? A poesia, ela é um gênero muito do indiscreto, porque muitas vezes a gente tem alguma coisa para fazer, alguma tarefa, qual que seja, e a gente não dá conta enquanto não escrever a palavra, não escrever a poesia. E existe uma coisa que sempre me perseguiu muito, que as pessoas, eu sempre ouço isso: ai, Lívia, por que você não escreve prosa? Ia ser tão bom, as pessoas iam te conhecer mais, você ia ser mais lida. E aí a pergunta pressupõe uma coisa, que eu quero ser mais conhecida. Não necessariamente. Mas lida também em quantidade nem sempre é aquele leitor que realmente vai dar o afeto que o texto precisa, né? Então, eu não quero necessariamente ser mais lida ou mais conhecida do que o meu texto. E o texto que eu escrevo é poético, é poesia. A prosa é um outro espaço que eu admiro muito, gosto de ler, mas a poesia, ela já me dá a quantidade necessária para a minha sobrevivência de desconforto diário. A prosa é outro mundo. E a poesia vem para mim muito cedo. Inclusive, eu tenho uma coisa lá em casa, tem uma biblioteca, e tem uma parte que são apenas os meus cadernos de poesia, que até hoje, assim,
Todos os anos eu uso 2, 3, 4 cadernos para anotar reunião no trabalho, orientação de estudante, mas também são cadernos que sempre tem um poema lá perdido. Então eu comecei a escrever muito cedo. Eu venho de uma família de trabalhadores, né, que moravam na periferia de Itapuã, onde eu ainda hoje moro, porque voltei para casa para cuidar de minha mãe idosa com Alzheimer, isso tudo. Mas eu começo a escrever no momento em que eu entendo que acontece um acidente tenebroso em casa, em que minha irmã é levada, né? Era aquele esquema que até hoje acontece nas periferias desse país, que por uma necessidade, o pai e a mãe deixam a mais velha cuidando dos mais novos. E nisso, infelizmente, aconteceu um desenlace. E a poesia, eu acho que surge no momento em que eu não podia dizer que minha irmã não estava mais em casa, que eu não podia perguntar por que é que ela não estava, e eu também não podia perguntar quando é que ela volta. Então, a minha poesia, eu acho que ela surge de uma completa impossibilidade de comunicação com o mundo a partir de uma coisa que mudou a vida da família inteira. Então, desde então, eu sou uma pessoa que converso muito, brinco muito, mas eu sou muito silenciosa. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é de ficar quieta, porque o silêncio é alguma coisa onde eu consigo encontrar, eventualmente, não respostas, mas outras perguntas que eu jogo para quem me lê. Eu me lembro que há uns 2 ou 3 anos, estávamos eu e meu companheiro, Bruno Costa, a gente foi tomar uma cerveja lá em Itapuã, e eu fui mostrar para ele que meu pai botou o meu nome num barco, isso já deu poesia. E aí, quando eu chego, era um vento como a gente está agora, lá em Salvador, e todos os barcos estavam amarrados para o vento não virar. O meu não estava. E eu disse assim, peraí que eu vou ligar para ele agora, perguntar por que ele não botou meu barco acondicionado de maneira correta. Em vez de conseguir ligar para meu pai, eu escrevi um poema. Então, acho que a poesia, ela tem... não é necessariamente uma função na minha vida, mas eu acho que a poesia é o lugar onde eu piso. É onde eu me sinto mais vulnerável, mais despida, mas ao mesmo tempo eu estou nua no colo de uma mãe. Uma mãe estranha, mas é mãe. Acho que a resposta das duas, você fala dessa necessidade de comunicação, mas ao mesmo tempo acho que as duas estão falando da necessidade de encantamento também, né? O encantamento com a poesia, com os textos, o encantamento com a possibilidade de criar um outro mundo. Então eu quero perguntar também para as duas, daqui a pouco eu separo vocês, mas as perguntas ainda são para as duas, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como vocês entendem trabalhar com poesia, porque não é só escrever, é estar nesse espaço, é visitar as escolas, é conversar com os leitores e com as leitoras. Como propagar, pregar, digamos assim, o encantamento nesse mundo tão devastado que a gente está vivendo? Distópico, né? Distópico. Então, o nome da mesa já diz tudo, né? Ser, como ser, somos seres, poesia. Eu não separo a minha vida da poesia porque ela ocupa a minha vida em tempo integral. Eu moro num lugar maravilhoso, na montanha. É uma floresta jovem, porque quando a gente comprou na década de 70 era devastado e agora é floresta. E eu amo o silêncio também. Acho que tem poetas que não amam o silêncio. O Goulart não amava o silêncio. Mas eu sou apaixonada, eu acho que é no silêncio que o poema acaba se fazendo ou te chamando, porque ela falou uma coisa muito bonita, né? Que é a poesia que escolhe a gente, né? A gente poderia ser romancista. Eu tenho inveja quem consegue ficar 1 ano debruçada escrevendo
inventando personagens, lugares, descrevendo, porque o que vem para mim é outra coisa, são insights, são vagalumes, né, que dá aquela piscada. E como ela disse muito lindamente, a gente tem que, às vezes, parar tudo para o poema não fugir de você. E eu não sei, eu ainda não conheço a poesia dela, mas, para mim, as imagens, elas vêm, eu vejo. E eu tenho que correr mesmo para pegar a imagem, para ela não fugir. E eu acho que, quando o Chico César canta, né, estado de poesia, é estado de poesia, viver em estado de poesia, todo mundo pode viver em estado de poesia. Basta abrir o olhar para o que é belo, para o que te toca, para tudo que está acontecendo, como aquela criança que vê um brinco diferente em cada orelha, como a criança que fica horas vendo o formigueiro passar, né? Mas escrever o poema é outra coisa, porque poesia é tudo. O poema é o que você pegou ali daquele instante, né? Tem uma poeta americana que veio para o Brasil e que tem um dos poemas mais belos que eu já li na vida, que é A Arte de Perder, da Elizabeth Bishop. A Elizabeth Bishop foi dar aula numa universidade de poesia e ela falou: o que eu posso dizer? Como é que eu vou ensinar a poesia? Ela fala: poesia é um olhar, é um olhar. Você tem que ver o que os outros deixam escapar. E dali você vai construir o teu poema, com o teu olhar, com a tua vida, tuas emoções, tuas tragédias, tuas dores. Ela precisou escrever para o pai um poema porque ele deixou o barco dela à deriva, né, ao vento. Mas Yansan tomou conta, não? Então, e aí eu digo para vocês, a gente precisa fazer algumas substituições. Já que o mundo está tão distópico, vamos tentar acreditar em utopias que seriam viáveis, né? Se os donos do poder não estivessem com tudo na mão, para que não aconteçam estas utopias, né? Eu ouvi aquela senhora cientista que estudou os chimpanzés, a Jane Goodall. Ela falou assim: imagina se 1 bilhão de pessoas, né, plantassem uma árvore, tomassem cuidado, não jogassem o lixo nos rios. A gente nunca pensa que 1 bilhão de pessoas farão. Mas eles sabem que elas não farão, esses homens que possuem todo o dinheiro do planeta e mandam no planeta. E a gente está vivendo um planeta quase chegando no limite total, né? Friozinho em outubro, agradável, muito, mas são as mudanças climáticas e a gente tem que estar muito atento. Então, viver em estado de poesia é possível para qualquer pessoa. Basta você afiar o teu olhar. Eu acho que você fala, né, desse mundo distópico, né? Eu escrevi um livro inteiro pensando sobre a distopia que nós vivemos, desde o impeachment da presidenta Dilma até o final do governo do inelegível, que é um livro meu chamado Em Face dos Últimos Acontecimentos. A função de quem escreve, e principalmente de poetas, é se confrontar com isso que não dá para digerir. Eu me lembro que quando começou a pandemia de Covid, eu fui provocada por uma escritora que ia fazer uma publicação no Jornal à Tarde, me pediu que fizesse um poema nesse contexto, né? Foi logo nos primeiros 6 meses de isolamento social. E eu, morando na periferia de Itapuã, meu escritório ele fica na parte de cima, nos fundos da casa, e quem mora em periferia sabe que a gente priva de uma intimidade com um vizinho que Deus nos livre, hein? Que coisa mais chata.
só se compara aqueles apartamentos pequenininhos de hoje em dia, que a parede é de isopor, né? E eu dizia, eu não vou conseguir, Mariana, foi Mariana que me pediu, eu não vou conseguir, Mariana, escrever sobre isso, eu não estou conseguindo escrever nada, eu só faço trabalhar, limpar a casa, cuidar de cachorro, cuidar de mãe. E lá um dia eu tinha acabado de dar uma aula online, que foi o que a gente teve, que foi reduzido ou ampliado, já não sei a fazer. E quando eu fechei a aula, começou a igreja, uma igreja evangélica, que é uma casa da minha, e daqui a pouco eu ouço, na parte de cima, um vizinho espancando a mulher. E ela gritando, pedindo por ajuda. É claro que naquele momento não veio poesia nenhum. Veio ligar para a polícia, veio outro vizinho ligando para a polícia. Eu, sinceramente, não sei ao fim e ao cabo no que deu, porque a casa dela fica virada para outra rua. E a gente sabe perfeitamente que se vulnerabiliza a mulher que apanha e a mulher que denuncia. Então, não ouvi mais, não sei o que aconteceu, mas nunca mais aconteceu a cena, pelo menos que eu tenha ouvido. Mas aí, dias, semanas depois, eu tentando cumprir o prazo da poesia, me veio essa cena de volta, né, de como essa casa vai ter que virar um lar de qualquer maneira. Porque as pessoas precisavam ostensivamente conviver em ambientes que, quando a gente corre para trabalhar e vai e volta, a gente consegue, de alguma maneira, minorar a convivência com cenários de abuso dentro de casa, né? A gente deixa o problema e pega de volta quando chega em casa. Então, eu acabei escrevendo um poema sobre isso, que está nesse livro do Inface. E no Inface, curiosamente, né, e foi proposital, é o único livro meu que eu não lancei até hoje. É um livro que eu lancei na Bienal do Livro, acho que foi 2022, fizemos uma mesa aí, eu e Siddhartha Ribeiro. Ali foi o lançamento, ali foi o final, porque é um livro que é muito dolorido para mim, porque é uma resposta, aí sim, a uma distopia muito violenta, né? E ali é um poema, é o único livro que eu escrevi até hoje que não tem água no título. Todos os meus títulos têm água em algum lugar. E no Inface, eu nunca esqueço que a mediação perguntou, não vou agora lembrar quem foi que mediou a mesa, realmente não vou falhar nisso. Mas a pessoa da mediação perguntou, mas você é poeta das águas, como é que não tem água nesse título? E aí eu respondi uma coisa que uma leitora me disse, não tem água no título, mas tem muita água dentro, porque não tem como atravessar sem a gente chorar muito, sem a gente sentir muito essas dores. Então, esse é um livro que até o ilustrador, que nesse caso é o meu editor, o Fernando Oberlanda, é um livro que saiu pela editora Caramurê, uma editora daqui da Bahia. Ele, depois que ele terminou de ilustrar, ele disse, estou te mandando as ilustrações e vou ficar uma semana incomunicável. Eu falei assim, eu vou viajar com a minha família, com meus filhos, eu quero curtir um pouco minha família, porque seu livro me magoou muito. Então, se o meu livro, falando de genocídio da juventude negra, falando das várias chacinas pelas quais os nossos corpos passam, falando da Covid, falando de todas essas violências, machucou um homem branco, dono de uma editora, imagine o quanto isso não me machucou, que eu estou aqui do outro lado, enquanto isso não machuca as pessoas que precisam ler. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um livro que foi muito necessário. Eu tive um cuidado com os leitores, já fechando o que eu ia falar, de, na quarta capa, em vez de ter alguém falando sobre o livro ou sobre mim, eu escrevi, com a ajuda de uma psicóloga, um alerta de gatilho. Porque esse é um livro que eu não quis lançar, não faço questão de festejá-lo, ele é bem vendido e tarilá, mas eu não faço questão de festejá-lo porque ele é uma experiência de luto, de alguma forma. Tem perguntas do público? Daqui a pouco, né? Tá. Entendi. Eu queria pegar o gancho dela, quebrar teu por protocolo. Favor. Deixa eu só fazer aqui um ajuste. As perguntas do público vêm para cá? Tem um papelzinho? Tem alguma coisa assim? Eles fazem no microfone. Daqui a pouco, então. Maravilha. Daqui a pouco. Por favor, Eu queria Rosane. pegar o gancho dela.
quando ela precisou, né, da poesia para sobreviver a esse trauma horrível que é você ver alguém, uma outra mulher, ser espancada e você ficar impotente, não poder fazer nada. E ela falou da pandemia. Na pandemia, um editor me pediu um livro sobre a pandemia, mas eu não fiz ele nada datado. Eu fiz um livro sobre aprisionamento. E eu queria ler esse primeiro poema. Prisão, mesmo quando nos prendem, se nos amarram, mesmo enterrados, escapamos. Viramos faísca, brilho, a música que rege o que não pode ser dito, dizemos. Mesmo que as cordas nos pareçam indestrutíveis, escapamos pelas brechas, pelas frestas, pela luz de um vagalume, pelas entrelinhas, pela estrela que ainda nascerá, pela poesia, escapamos. Então, acho que o que a gente faz é tornar possível a utopia, nem que seja pela poesia, porque sem utopia não se vive. Maravilha. Rosiana, eu vou continuar com você, na verdade. Ainda na utopia, no encantamento, algo que eu queria te perguntar tem relação com o trabalho que você faz. Aqui mais cedo eu comentei com você que você trabalha muito em equipe, né? Você faz duplas maravilhosas. E no Braço Mágico há um trabalho de ilustração do Fernando Zenchou maravilhoso. Então, eu queria que você comentasse a propósito do Braço Mágico, que tem relação com a sua história recente. Como é que você faz essa ligação da poesia com as imagens, já para o livro propriamente? Na verdade, o editor ele tem a liberdade absoluta, pelo contrato, para escolher o ilustrador. Nesse caso, ele foi indicado. Quando no hospital, na UTI, eu voltei a mim, fui desentubada, eu passei a mão no meu corpo e vi que eu tinha perdido o braço. E aí eu afundei, claro. Ninguém está preparado para perder um braço, uma perna. E quando eu voltei para a superfície, eu pensei imediatamente, eu vou contar essa história para as crianças, mas eu vou fabricar um braço para colocar no lugar do braço perdido. E vai ser um braço com superpoderes, para colocar só coisas maravilhosas entre um ser humano e outro, né? E eu fiquei mexendo no texto, na minha cabeça, e eu comentei com meu filho que estava comigo, está tão duro o texto, não é isso que eu quero, não era poesia, é um texto em prosa. E ele falou, bota os teus netos aí, a relação da avó com os netos. E eles deixaram excepcionalmente eles entrarem na UTI, os meus netos, e eles, a primeira vez que eles chegaram, eles sentaram e não conseguiram dizer nenhuma palavra. Eles ficaram em silêncio. Eu acho que para eles eu estar viva já bastava, né? E aí, então, eu coloquei meus netos e o pequeno conto, a história fluiu. E, para minha surpresa, as pessoas, as crianças, amam. E um último relato que eu tive de uma professora lá de Santa Catarina, eu acho, ela me contou que tinha uma criança com uma prótese de perna e ela não podia falar sobre aquilo. Ela se recusava. Ninguém sabia como ela perdeu a perna, ninguém sabia nada porque ela não falava. Quando a professora leu o Braço Mágico e trabalhou, ela foi no ouvido da professora e disse, eu quero contar sobre a minha perna. Então, é uma história tipo terapêutica, como eu acho que quando a poesia chega no coração do leitor, nas emoções do leitor, ela é terapêutica. Gente, eu vou ler um trechinho rapidinho, só para vocês terem aí um pouco, né, do que é o Braço Mágico.
A avó agora tinha 2 datas de nascimento. A primeira em dezembro, um mês que se derrama em maravilhas, quando ela chegou ao mundo. E a outra em abril, o mês do nascimento do braço mágico, quando ela sofreu o acidente e um helicóptero do Corpo de Bombeiros a levou ao hospital. Foi ali que aranhas douradas, ajudantes de fadas cuidadosas e magos formidáveis juntaram-se à família da avó para salvar sua vida e cuidar das suas feridas. Mas tem mais graça as próprias autoras lendo, né? Obrigada, Rosiana. Mas olha só, Lívia, eu queria que você comentasse um pouquinho do Dia Bonito para Chover, que agora retorna na nova edição. Acho que tem relação com a indicação dele para o vestibular da UNEB. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dele para a gente. Dia Bonito é um livro que eu sempre digo que é o meu livro mais militante, né? Enquanto uma pessoa que discute racismo sistematicamente. Ele nasce, na verdade, ele é publicado em 2015. Ai, Lívia, socorro. Não vou me lembrar exatamente, acho que foi 2017. Ele é lançado em 2017, mas ele nasce em 2014, quando eu tive a alegria de estar num almoço, né? 17, a primeira versão. Eu estava num almoço com a afinada ministra Luísa Bairros, e num almoço despretensioso, em que ela me disse uma coisa que me chamou muita atenção, que ela disse assim: a monogamia é alguma coisa falida, é uma instituição da branquitude, a gente precisa entender a abertura afetiva. Não sei, caímos nessa. Uma cerveja, uma comida, caímos para discutir sociedade patriarcal, monogamia e essas coisas bem light. E aí eu disse a ela uma coisa que para mim era muito verdadeira, que eu queria ter direito a um romance, eu queria ter direito a um afeto que se propusesse como exclusivo para mim e eu exclusiva para a pessoa, porque a minha mãe não teve direito a uma vivência de relacionamento exclusivo, monogâmico. A minha avó, as minhas tias. E no mais das vezes, a minha avó mesmo, ela foi substituída por uma mulher que a família do meu avô, que era um português, a primeira geração nascida aqui, que era a família de meu avô aprovava, que era uma mulher branca e tal e coisa. E isso ficou muito na minha cabeça, sobre esse direito a ser amada, a poder vivenciar um afeto. E aí, em 2015, eu escrevi um texto chamado Eu Mereço Ser Amada. E aí, publiquei esse texto e disse assim: olha, quem quiser me ajudar a pensar esse texto, eu mando o texto para vocês e a gente conversa. Eu tenho essa coisa muito do coletivo também, né? Eu não sei esse negócio, eu vou fazer isso sozinha, não dá para mim. E aí, enfim, desse texto, que está publicado lá no portal Guelé 10, começa a nascer Dia Bonito para Chover, que é um livro só de poemas de amor, e eu vivi uma história de amor para escrever esse livro, e curiosamente, assim que fechou o livro, um mês depois eu terminei o romance, porque o romance era para escrever. Não é que eu seja antirromântica, mas eu sou capricorniana e uma mulher de Oxum. O livro me ajudou a entender quais eram os padrões afetivos que eu estava disposta a vivenciar. E esse livro é um livro que move muitas coisas sempre, né? Quando eu fui lançá-lo, o lançamento dele foi lá na festa de Paraty, na Flip. Uma moça, no dia seguinte, eu fui descansar perto da praia, e ela veio me dizer: olha, tem um poema no seu livro que é meu. E eu disse: o quê? Como seu? Eu tenho dificuldades apesar de ser poeta, eu tenho dificuldades de entender metáforas no cotidiano. É uma limitação que é minha. Quando ela disse é meu, eu disse misericórdia, eu plagiei a moça sem querer. A minha cabeça rodou, digo, vou ter que ligar para saiu pela primeira vez pela editora Malê, que é a editora do Rio. Eu vou ter que dizer que eu copiei, eu vou pedir desculpas a ela, e ela emocionadíssima, me olhando, esperando o que eu ia dizer. E minha cabeça rodando, como é que eu vou resolver isto que eu fiz, que merda que eu fiz, meu Deus do céu. Aí eu parei e raciocinei, não é possível. Aí eu perguntei, vem cá, tem um poema que você escreveu que está no meu livro?
Aí ela disse, não, não é isso. Aí eu respirei. É porque um poema, eu comprei seu livro, li um poema e separei do meu marido. Ou seja, essa moça não queria me ajudar, né? Porque eu tinha visto ela com o marido na véspera, no salão onde eu lancei o livro. Aí eu falei, como assim? Aí ela disse, seu livro me ajudou a entender que aquilo não era mais amor. Que foi uma coisa que eu entendi quando eu lancei o livro, que eu terminei. E ela falou, então eu resolvi me separar. E aí, eu disse, mas qual é mesmo o poema que é... É porque eu não ia falar disso, então não selecionei o poema. Mas não é difícil. Qual é mesmo o poema que é seu? É um poema... Aí me dei um segundo aqui. É um poema chamado Desenredo, que diz assim: o amor acaba num final de tarde. Assim, antes das 6, frente ao espelho, enquanto se passa o batom. O amor acaba. Ele pode acabar quando a gente acorda e tudo que vê é outro corpo, denso, dormindo alheio ao desamor que chegou de mala e cuia. O amor acaba num domingo de tarde, logo depois do almoço, ante os pratos desnudos da beleza que é a fome. Quando ele acaba, não se compra o pão, não se espera a mensagem dizendo o sim. O amor acaba em algum espaço bruto entre tua boca grossa e meu nariz imenso, que não sente no ar, o amor acaba em algum espaço bruto entre tua boca grossa e seu nariz imenso, que não sente no ar a falta que amor faz agora. Amor decorava tudo, banhava casa e cama, e coloria seus caminhos como uma divindade estranha e bondosa. Agora não mais. Acabou. Como acabam das horas os dias. Como esta tua vida da qual calculas o fim. Acaba comigo, sem cinto, no banco da frente, escrevendo um poema. O amor acaba, apesar da beleza que insiste no mundo. Este era o poema dela, que é... E esse livro, ele tem muito essas histórias, assim. Tem casais que leram juntos e me escreveram que estavam lendo juntos. E anos depois, essas pessoas se compreenderam a partir do afeto. E esse livro é um livro que eu não digo, mas é muito para as mulheres da minha família. E para todas as mulheres, para todas as pessoas, homens, mulheres, pessoas... que de alguma maneira ainda acreditam que é possível. Porque em algum lugar é possível, eu acho. Eu acho que a gente começa, eu sou muito Bell Hooks nesse sentido, né? Eu acho que a gente começa com o auto-amor, do entendimento de tudo. Então, esse livro é muito nesse sentido, assim. E a reedição, só para fechar, é a primeira vez na vida que eu, republicando um poema, mexi no poema. Então, é uma edição em que os poemas foram modificados, não apenas ponto e vírgula, mas versos inteiros, porque eu decidi que era momento de mexer em algumas coisas que eu achava que não estavam funcionando. Gente, prometo que eu estou encerrando a minha participação, porque vou fazer mais uma pergunta para as duas, e aí depois eu gostaria que quem tiver interesse, quem tiver aí alguma pergunta, faça aqui para elas duas. Rosiana, você tem aí uma pequena safra de livros mais recentes, né? Tem o Anjos também, que saiu nesse ano. Mas se a gente for olhar na tua história, na tua biografia, já são mais de 100 livros publicados. E-book, você disse que se contabilizar dá uns 130 ou mais. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho o que você acha que mudou em fazer poesia lá no princípio, ou se não mudou nada agora, inclusive devido a algumas atualizações
que a gente vê por aí como a IA. É, né? eu não mexo na IA, não mexo mesmo. Interferindo nos modos de produção. Eu não vou me meter nisso, eu não tenho IA instalada. Por enquanto, não quero usar, me recuso. É uma espécie de resistência poética mesmo. Acho que a IA vai ser muito legal para medicina, astronomia, arqueologia, mas para a criação humana, que era só nossa, e o nosso humano está escorrendo pelo ralo, eu acho complicado, muito complicado, mesmo para a ilustração, muito complicado. Eu queria... esse livro daqui, que está aberto aqui, que se chama Emaranhado, ele ganhou um prêmio, foi em 24, eu acho. Foi, em 24. Da Unesco, PUC-Unesco, né? A Unesco tem um enlace com a PUC. Ele ganhou um hors concours, fiquei super feliz. Ele fala um pouco do emaranhado que somos. E talvez, antes das perguntas, eu gostasse de ler um poema. Pode? Por favor, claro. Ai, é tão difícil. Jardineiros, somos da tribo dos jardineiros, dos que peneiram sol e lágrimas, dos que acreditam que na pele se inscreve o alfabeto mais antigo, mel e lava. É a mesma pergunta, né? Como é que é? Como é fazer poesia agora, em comparação quando você iniciou e os impactos destas tecnologias? Eu acho que tem, como tudo, né? O bom e o ruim. Em relação a quando eu lancei meu primeiro livro, que vai fazer 16 anos, eu tenho 6 livros publicados, todos de poesia, inclusive um livro infantil, um livro para crianças, né, que é As Férias Fantásticas de Lili. Eu acho que em relação a 16 anos atrás, eu tenho uma carreira muito recente, né, claro. Eu acho que tem uma coisa que é muito bonita, que agora a gente entende que existe um horizonte mais largo para se escrever. Então, eu gosto muito dessa coisa de ter muita gente escrevendo. Muita gente escrevendo poesia, escrevendo prosa, escrevendo crônica. E, como diz o Fernando Pessoa, né? Sentir, sinta quem lê. Então, eu acho que tem texto para todo mundo, para todo tipo de público. E isso é maravilhoso. Quanto mais gente escrevendo, melhor. No entanto, eu acho que quando a gente pensa na dimensão da inteligência artificial, eu passei por 2 cenas nos últimos tempos que me abriram os olhos para isso. Primeiro, na segunda-feira agora, dessa semana, eu estava numa banca de uma universidade grande lá do Rio de Janeiro, uma banca de doutorado. E a moça que trabalhava, eu fiz parte, inclusive, da banca de qualificação dela, e ela citou um texto meu que eu nunca escrevi. Um texto que simplesmente não existe, nesse caso, um texto teórico. Me deu um livro, e eu ainda brinquei, eu vou botar isso no Lattes, porque eu nunca fiz esse livro, eu acho que eu vou colocar no meu Lattes agora, dizer que eu escrevi. E não bastasse o horror de me dar um livro, ela me deu uma citação horrorosa, que eu jamais escreveria também. Isso me chamou muita atenção. Eu digo, gente, e só que aí, até aí eu ainda aceitaria. Mas alguns meses atrás, um irmão de santo, que é professor do ensino médio, me disse, olha o poema de quem eu vou trabalhar daqui a pouco na sala. Vou ler o poema para vocês. Ser negra, de Lívia Natália. Ser negra é ser rio, é ser correnteza sem fim, é ter na pele a tinta da história e no peito o tamborim. É dançar sob as estrelas, mesmo quando a noite é fria, é transformar cada lágrima numa manhã de poesia. Aí eu disse a ele, eu nunca coloquei a palavra tamborim num poema meu, isso aí não é meu. E também é um poema muito ruim, né? É um poema feito de catado que junta e faz uma rima fácil, né? Eu nem faço poesia rimada. Então,
no caso dele, ele procurou no chat GPT. O chat GPT, eu quero ler poesias de Lívia Natália. E saiu isso. Eu ainda não sei como sobrevivi. A primeira vez que eu leio em público, essa coisa é aqui e agora. E tem uma coisa que né? Tem muitas formas de você ter acesso à literatura que a gente vem produzindo. Não apenas comprando o livro, né? Eu acho que se a pessoa entrar no meu Instagram, vai ter algum poema meu ali que dá para usar em sala de aula. Se der um Google, vai aparecer. Mas é curioso como essa coisa da inteligência artificial, eu não vou nem falar aqui, gente, de concursos literários sendo cancelados, porque a inteligência artificial escreveu parte dos livros inscritos, né? Mas o que eu vou dizer é que isso não é um leitor que afetivamente me conhece. Isso não é um leitor que diria assim, eu tenho leitores que assim, tem uns que brincam, são meus perseguidores. Eu acho meio isso serial killer, mas tudo bem, eu recebo com afeto os perseguidores, porque onde eu estou, eles vão, me ouvem, me assistem, querem falar comigo, pererê, pererê. Mas essas pessoas que realmente leem literatura, e que leem o texto que eu escrevo, ela desconfiaria que em algum lugar isso está meio estranho. Porque aí ela pega coisas que estão ali, que ela interpreta como sendo Rosiane Murray, e vai dizer, ela escreve, é um algoritmo, né? Então ela vai tentar cortar a foice e entregar um poema, entregar um pensamento teórico. Eu já sofri 2 vezes com isso em pouco tempo, na teoria e na poesia. E assim, eu acho que tem uma coisa de preguiça mesmo, fato, né? Uma coisa de preguiça de realmente pesquisar. Mas eu também acho que existe uma perversão da máquina. Porque hoje em dia, quando você dá um Google, antigamente, quando a gente dava um Google em qualquer coisa, uma das primeiras respostas era da Wikipédia. Depois vinha o Priberan, se você perguntasse por uma noção, por exemplo. Hoje em dia, no Google, você pode observar, a primeira resposta é uma resposta da inteligência artificial. E como muita gente não entende para rolar a barra e tentar ver a fonte, né, isso a gente precisa ensinar. As pessoas acabam pegando a resposta da IA como sendo a resposta, como faziam com a Wikipédia, né, que estudavam pela Wikipédia. Então, eu não escrevo também, a minha inteligência, ela não é artificial, a nossa inteligência, a minha inteligência é essa que está posta, né? Mas, realmente, assim, a gente vai ver coisas como essa acontecerem de maneira muito mais sistemática. Só quero fazer um comentário. Você disse a pergunta que, teoricamente, a pessoa fez, né? Não sei como é que vai ser quando treinarem a IA. Mas o fato é que nem semanticamente a IA acertou, né? Se você diz que ela usou termos que você não usa, para além da rima fraca, enfim, do ponto de vista semântico, ele não acertou. Então, não. É porque é uma jogada por cima, né? Então, você pega, talvez, um tom mal feito e vamos para frente. Agora, tem uma questão que nos salva, talvez. Existem pesquisas que indicam que, com o uso, a IA está ficando cada vez menos inteligente, mais burra. Então, vamos esperar mais um tempo, que ela não vai nem saber fazer batatinha quando nasce, pelo visto. Gente, a gente ainda tem uns 10 minutos aqui na mesa e eu quero passar para vocês. Saber se alguém tem alguma pergunta a fazer. Não sejam tímidos e tímidas. Opa, ali. O microfone ali, na primeira fileira. Pronto. Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui, presenciando essa linda mesa. Rosiana, tem uma pergunta a lhe fazer. Se você pudesse conversar com o seu eu criança, que estivesse começando a escrever hoje, o que é que você diria a ela? Paciência.
Para a Lívia também. Eu não esperava. Eu nem pensei. Não se preocupe que vai continuar sendo segredo. Cada um se lê no poema e não a você. Outra aqui, por favor. Boa tarde, eu sou Gisele Oliveira, sou cachoeirana, nascida e criada, assim, sejam muito bem-vindas. Sou poeta também, e hoje eu falo isso, assim, sem timidez, porque eu fui tirada do armário, né, por João Vanderlei, e por muito tempo eu não me senti nesse lugar, né. Ultimamente eu venho propondo uma literatura que eu chamo DEF, né, que é falar de nós, pessoas com deficiência. E então eu tenho livros que estão prontos, mas uma dificuldade tremenda na publicação. Então eu queria ouvir de vocês um pouco sobre isso, né? Porque a gente vê, tem vários livros publicados. E como é isso, assim, falando do meu ponto de vista, né, que sou uma mulher preta e pessoa com deficiência e que moro no interior da Bahia, né, no Recôncavo Baiano. Eu queria ter essa dimensão, assim, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. As editoras normalmente não publicam poesia, né? Elas não publicam, ponto. Publicam pouquíssimos poetas muito reconhecidos. Então, não é só porque você mora em Cachoeira, não é porque você é deficiente. Pode falar deficiente hoje? Pessoa. Porque eu perdi um braço, agora entrei na tribo, né? O que acontece é que a gente vê muitos livros de poesia porque as pessoas se autopublicam. Então, você tem duas saídas. Ou você paga pela tua publicação, faz um lançamento, vende, papapá. Ou você faz um PDF lindo, ou você faz um e-book que possa estar na Amazon, né? Mas é muito, muito difícil ser publicada pelas grandes editoras, ou mesmo você vê pululando editoras que vivem para que os autores paguem. Por exemplo, eu tenho um livro, eu não paguei a publicação, mas eles me usaram como isca, e também a Conceição Evaristo tem um conto publicado nessa editora. Quando eu comecei a perceber que os outros pagavam, aí eu retirei meu livro. Ele não está mais lá. Eu pertenço a um segmento, que é a literatura infantil e juvenil, que tem um mercado muito, muito bom. O governo compra, municípios compram, né? Mesmo assim, é difícil entrar. Ela está há 16 anos, eu estou há 45. Meu primeiro livro foi em 1980. Então, eu estava na hora certa, no lugar certo. Tinha muito poucas publicações de poesia naquele tempo, né? Tinha Vinícius, tinha umas mulheres famosíssimas, eu esqueci, além da Cecília Meirelles. Enfim, mas o pessoal, o jovem, contemporâneo, não conseguia publicar porque as editoras não acreditavam. E eu consegui publicar, e gostaram. E aí fui publicando, até que eu cheguei a 45 anos de publicações. Mas eu quis muito entrar num universo onde meus poemas para adulto pudessem entrar, pudessem estar. Eu não consegui. E então eu jogo no ensino médio, que é uma maravilha, porque eles são os futuros leitores de poesia, né, digamos, adulta. É complicado o mercado hoje, muito complicado. Não desanima, escreve, publica, ou pagando, ou fazendo um PDF, um e-book, colocando num site. Os meus e-books que eu dou de graça para as escolas públicas, né, de preferência, eles são muito baixados, muito usados, e eu deixo que eles sejam impressos. Eu não cobro nada, pode fazer camiseta, pode imprimir, pode tudo.
Então, nesse caso, eles chegam e você pode fazer um trabalho em cima desse livro digital para que ele chegue. A minha história é um pouquinho diferente. Eu também estava no lugar certo, na hora certa, mas a minha primeira publicação, que é o Água Negra, né, um livro que é publicado em 2010, 2011, eu ganhei um prêmio, que é o Prêmio Banco Capital de Poesia, que infelizmente não existe mais. E aí, dessa primeira publicação, vieram todas as outras, né? E eu nunca paguei para publicar um livro. Eu sou a exceção da exceção da exceção da exceção. Só que eu sou uma exceção da exceção, muito consciente disso, porque eu sei que autoras incríveis como a Jovina Souza, que é uma das minhas escritoras preferidas, ela paga para conseguir publicar. E acaba que muitas vezes ela faz tiragens muito pequenas e a gente nem consegue curtir o livro porque você não consegue encontrar para poder comprar. Então, o mercado realmente ele é extremamente violento. Eu sou muito publicada, já fui muito publicada aqui na Bahia, pela editora Caramurê, agora pela editora Segundo Selo, que é o Dia Bonito, que terminar aqui eu não sei como mas eu vou estar assinando para vocês em algum lugar. Lá no espaço da LDM eu vou estar autografando para quem quiser. Já fui publicada por editoras do Rio, a editora Malê, que é uma editora grande. A primeira versão de Dia Bonito foi por ela. Pela Ciclo Contínuo saiu o meu livro infantil. Mas, assim, o fato de eu nunca ter pago não significa que eu não tenha dificuldades. Por exemplo, eu tenho um livro infantil pronto. Só que o livro infantil ele é muito mais caro do que um livro para adulto por conta da ilustração. Então, as pessoas acham que, mas poxa, eu queria um livro de poesia. Tipo assim, eu queria um livro de poesia normal, eu já ouvi isso. Eu queria um livro de poesia normal. Eu digo, mas o de criança também é poesia normal. Então, é por conta do valor que a ilustração pede, né? Então, assim, o que eu acho que, assim, eu tenho uma coisa que eu sempre pensei muito, né? Por exemplo, quando esse livro infantil, as editoras começaram a não querer publicar, apesar de que o primeiro teve um sucesso estrondoso, teve republicação. Assim, para uma autora que não é famosa, você ter 5.000 exemplares de um livro circulando é bastante coisa. Mas, apesar desse primeiro, e tem essa resistência em publicar o outro infantil, eu disse assim, não tem problema não, vou fazer um PDFão, vou jogar na internet e pronto, acabou-se. Mas eu acho que tem uma dimensão para nós, mulheres negras, e mais ainda, eu também sou uma pessoa PCD, eu tenho fibromialgia, meu crachazinho está ali guardadinho, mas, enfim, eu entendo o que é esse lugar, como as nossas vulnerabilidades gritam mesmo. Então, para mulheres negras, é muito mais difícil a gente abstrair desse espaço do livro, porque, historicamente, Yasmin, para pessoas pretas, esse espaço sempre foi muito cerceado, sempre foi muito difícil a gente ocupar o livro e ter uma lombada lá com o nosso nome, né? Eu vim entender a importância do material livro quando eu lancei o meu primeiro livro e minha mãe, à época, era uma velhinha um pouco mais sadia, o Alzheimer não tinha avançado tanto, então eu deixava sempre livros com ela e ela saía vendendo os meus livros, claro que não me repassava o dinheiro. Eu acho que era indenização que ela cobrava a mim pela infância, que eu era uma menina muito danada, e meu irmão, não sei como é que ela aguentou, porque nós éramos duas pestes mesmo. Mas assim, aí quando eu ia ver minha mãe, a moça do material de construção tinha lido o meu livro. Eu passava na padaria para comprar o pão, a moça dizia, gostei do seu livro, viu? Tem umas coisas bonitas lá. E assim, são pessoas que têm instrução, uma instrução da educação formal, que não necessariamente é a minha ou da maioria das pessoas que estão acostumadas a me ler. Então, eu entendo o nosso afeto pelo livro. Então, mas assim, eu acho que também existe uma saída, que é o e-book, que aí não é uma coisa que seja tão dispendiosa. E tem uma coisa que eu acho muito bonita,
que é aquela coisa das edições manuais, aquelas edições acartonadas, de costura. É um sonho meu publicar um livro assim. Então, as saídas não são fáceis, mas eu acho que o que importa mesmo é que as pessoas te leiam. É que seu texto circule, né, sem a limitação. Eu quero só fazer um acréscimo aí para você pensar também, da importância das publicações de coletâneas, inclusive de coletâneas de autoras mulheres. Verdade. Que às vezes é a primeira saída de algumas delas e que circulam de coletâneas de autoras, né? Que Prêmios, coletâneas, antologias. Eu não coloco no currículo porque eu já perdi um pouco o controle sobre isso. Mas eu tenho textos que foram publicados em outros países, em Portugal, em alguns lugares dos Estados Unidos, na França, em África, que são textos que a pessoa me pede um poema e eu mando o poema, depois eu realmente esqueço para onde foi que eu mandei, né? Porque, enfim. Mas eu acho que é sobre isso também, né? De se colocar nesses lugares, e são lugares que o poema realmente tem a chance de circular. O prêmio é um lugar legal, as coletâneas, as antologias, esses espaços, né? Cadernos Negros é uma coletânea, é verdade, que passa por uma dura seleção, inclusive. Gente, é isso. Chegamos ao final. Só um minuto. Acho que a Rosiana quer falar. Eu quero ler um poema, meu último poema. Pronto. Que eu vou ler aqui. Como a gente está encerrando, eu queria que vocês falassem algo que vocês queriam falar e que eu não perguntei, e aproveitassem para mais uma leitura. Como é o nome dela? Ei. Como é teu nome? Gisele. A Gisele colocou uma questão que é uma angústia com a qual eu me deparo todos os dias. Muita gente me escreve sobre isso, sabe? Então, eu vou ler um poema. Desse livro que se chama Gatos, que está esgotado, mas vai ser reeditado. Então, quando você escutar o poema, faz de conta que ele é o oráculo de Delfos, o Gatos. Ele é um oráculo. Ele é o Búzios, quando o Pai de Santo joga, tá? O gato do poema, que é uma resposta à tua questão. Esse livro eu fiz com meu amigo, que está William Amorim. A gente ama esse livro. Eu amo gatos. Então, vai lá. Na hora do lusco-fusco, do crepúsculo, do que ainda não aconteceu e nem se sabe se vai acontecer, na hora das nuvens nos olhos, gatos ronronam destinos, saídas, caminhos. Sempre tem uma saída. Eu quero agradecer, né, e encerrar lendo um poema. Eu estava dando aula ontem e aí eu me lembro que citei uma coisa do Drummond, de um poema que Drummond fez para o filho, e depois eu vim perceber que eu escrevi esse poema por causa do poema de Drummond. O nome do poema é Nomali. Ela não virá. Sua presença ficará pendurada no céu das possibilidades, como a música que leva seu nome. Ela será bela e fruirá de uma ausência encantada. Enquanto ela não vier, flutuará no horizonte uma menina esguia. Seria aquele o seu nariz? Teria ela os meus quadris? Como explicar a ela, filha, todo amor é por um triz. Sabemos que ela não virá, e a sua ausência preencherá as madrugadas. Levantaremos com os ouvidos exaustos da ausência do seu nome. Dos meus peitos brotará um leite de esquecimento. E cada dia seu será repleto do silêncio desse nome. Enquanto ela não vier, seu não ser devastará a terra. E nada mais que se plante se erguerá, sem que a sombra desta dor marque as colinas. Nós seguiremos e seremos um para o outro que é feito do vento nas maresias. A falta dela preencherá todos os dias, e nosso silêncio perdurará como as pedras que ferem a água, até o dia em que, apaziguada, ela venha dilacerar o mistério do seu próprio nome.
Obrigada. É isso, muito obrigada, gente. Vocês estão com fôlego aí porque vocês me tiraram, viu? Mulher, o que foi isso? Mexeu com algumas caixinhas aqui que estavam fechadas. Enfim, deixa eu voltar para aqui. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês aqui nessa tarde. Obrigada a vocês três, maravilhosas, inspiradoras. E a gente tem um outro encontro marcado às 19h, com o nosso sarau, que vai acontecer logo mais. Então, vocês estão convidados, que é o sarau Irmandade da Palavra, que recebe o mestre Buli Buli, em mais um momento muito especial aqui, do nosso segundo dia da 13ª edição da Festa Internacional de Cachoeira, onde tem patrocínio à cultura, tem governo do Brasil. A 13ª edição da FLICA, Festa Internacional Literária Internacional de Cachoeira, tem patrocínio do Governo do Estado, através do Faz Cultura, Secretaria de Cultura do Estado e Secretaria da Fazenda, Bahia Gás, Caixa Petrobras, e por meio do Programa Cultural e através da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. E o Governo Federal é contemplada também pelo projeto Bahia Literária, iniciativa da Fundação Pedro Calmon, unidade vinculada da Secult e da Secretaria Estadual de Educação. Conta com o apoio da Embasa, a realização da Schomer, em parceria com a Prefeitura Municipal de Cachoeira e LDM, a livraria oficial do evento. Eu tenho um recado para vocês. Assim que terminar, a gente vai ter um momento de autógrafos aqui. À direita tem uma mesa ali fora. Logo quando sai, tem uma mesa onde as pessoas vão poder fazer aí, levar os seus livros para que as autoras possam autografar. E mais uma vez eu peço a vocês para que deixem livre essa área aqui de circulação no meio, para que a gente possa fazer com que as pessoas circulem tranquilamente.